Olá, servidoras e servidores. Entre os dias 26 e 28 de outubro, o Sindiforte apresentará em suas redes sociais uma série de sabatinas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Fortaleza. As sabatinas ocorrerão em alusão ao dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Nosso objetivo é abrir espaço para que as candidaturas exponham suas intenções com relação a temas de interesse dos servidores. E esse é o diferencial de nossa sabatina: abordar pautas que refletem os interesses tanto dos servidores quanto do serviço público prestado à população de Fortaleza. As entrevistas foram gravadas de forma virtual nos dias 15, 16 e 19 de outubro e estão sendo publicadas em nossas redes sociais em dias e horários previamente estabelecidos por sorteio. O regulamento da sabatina foi definido com os assessores de cada candidatura e ocorrem da seguinte forma: são 4 perguntas formuladas pelo Sindiforte exatamente idênticas para cada candidato, que não tiveram acesso a essas perguntas previamente. Ao fim de cada pergunta, o candidato ou a candidata terá um tempo de 3 minutos para respondê-la, sendo avisado previamente com 30 segundos e também com 10 segundos para concluir. Ao final da sabatina, o candidato ou a candidata terá mais 3 minutos para suas considerações finais. Foram sabatinadas as seguintes candidaturas em ordem alfabética: Anísio de Melo, do PCdoB, Célio Studat, do Partido Verde, Heitor Ferrer, de Solidariedade, Paula Colares, da Unidade Popular, Renato Roseno, do PSOL, Samuel Braga, do Patriota. Informamos que as candidaturas de Capitão Wagner, do PROS, Heitor Freire, do PSL e de Luiziane Lins, do PT, decidiram não participar da sabatina, alegando choque de compromissos de agenda, mesmo o Sindiforte tendo estendido o prazo para as gravações. Lamentamos suas ausências e esperamos que no futuro se mostrem mais dispostos ao diálogo com os servidores. Já o candidato José Sarto, do PDT, não participa de nossas sabatinas em decorrência do seu quadro de saúde. Com esta série de sabatinas, esperamos contribuir com a decisão dos servidores na hora do voto e auxiliar com o processo democrático de nossa cidade. Um grande abraço. Olá, servidoras e servidores. Estamos aqui com a candidata à Prefeitura de Fortaleza, Paula Colares, do Partido Unidade Popular. Agradecemos a participação da candidata e agora daremos início à nossa sabatina. Primeira pergunta, candidata. Senhora candidata, o governo federal já encaminhou ao Congresso o projeto de reforma administrativa, que traz uma série de mudanças que podem afetar os atuais servidores, incluindo os municipais. A reforma prevê o fim da estabilidade do servidor, fim do regime jurídico único, fim de anuênios, promoções e outros. Diante disso, qual o seu posicionamento em relação a esta reforma, tendo em conta a necessidade da valorização dos servidores e do serviço público? Seu tempo começa agora. Olha, primeiro queria declarar que nós da Unidade Popular e eu, enquanto candidata, somos totalmente contra essa reforma administrativa. Acreditamos que ela é um verdadeiro ataque à classe trabalhadora do nosso país, ao serviço público, ao servidor e à servidora pública, né? E nós precisamos combater essa reforma, né? Porque ela vai retirar mais ainda os direitos da classe trabalhadora, direitos esses que são retirados já há bastante tempo, desde o governo, né, golpista do Michel Temer e agora com esse governo fascista do Jair Bolsonaro, né, essas retiradas elas vêm sendo aprofundadas porque é um governo de representação dos banqueiros do nosso país, das elites, né, e dos militares. Então, sou totalmente contra e acho que nós precisamos organizar os servidores públicos municipais para fazer um embate, né, a essa reforma. E assumo aqui o meu compromisso de ser contra, né, e compreender que isso é um verdadeiro ataque. Enquanto professora temporária do município, sei bem o que é o serviço público, o que ele representa, enquanto usuária também desse serviço, que ele representa para a população. Então, enquanto o governo federal quer enfraquecer esse serviço, né, acha que ele é responsável
pela sangria dos cofres públicos, muito pelo contrário, nós acreditamos que o serviço público precisa ser reforçado, precisa ter reajuste salarial, né, e cada vez mais o trabalhador e a trabalhadora da nossa cidade ser respeitado. 30 segundos. Candidato, você ainda tem 1 minuto e 5 segundos. Tudo bem, já concluí. Ok. Então vamos à segunda pergunta. Senhora candidata, a reforma da Previdência do governo federal aumentou o valor da contribuição do tempo de serviço para se aposentar e reduziu o valor dos proventos de aposentados e pensionistas, prejudicando assim os servidores. A nível municipal, a reforma previdenciária para os servidores deverá ser feita pela senhora, caso seja eleita. Sabemos também que, de acordo com a própria Prefeitura, o déficit atuarial do IPM Previfor, que paga a folha de aposentados e pensionistas, já chega na casa dos 13 bilhões. Caso a senhora seja eleita, como pretende resolver essa situação para garantir uma aposentadoria digna aos servidores? Seu tempo começa agora. Também somos contra essa reforma, né, que foi iniciada pelo governo federal. Infelizmente, o governador Camilo Santana já iniciou e aprovou no nosso estado, né, mas também assumo o compromisso de não fazer o mesmo no município. Essa reforma, ela retira aí vários direitos importantes para a classe trabalhadora, da sua aposentadoria, né? No momento onde mais a gente precisa, a gente trabalha a vida toda, e no momento onde precisamos ter um mínimo de respeito, né? Muitas vezes somos tratados dessa forma, com o nosso salário sendo achatado, com os direitos sendo retirados, né? E a nossa classe não sendo respeitada. Então, nós acreditamos que a reforma ela não é necessária, né? E na verdade, é uma questão de prioridade, né? Com os gastos públicos. Então, nós acreditamos que esse aspecto precisa ser uma prioridade do nosso governo, e nós temos algumas propostas, né, de aumento da arrecadação da prefeitura através, né, dos impostos de empresas com faturação acima de 10 milhões, então, para estar aí podendo fortalecer a arrecadação e estar investindo naquilo que a gente acha que é prioridade, que é a vida da classe trabalhadora, que é a melhoria do povo da periferia, né? E não mexer nos direitos, não mexer nos salários, né? Não mexer através da reforma da Previdência Municipal, né? Retirar mais ainda esses direitos que já são tão sofridos, que foram conquistados através da luta e da organização do povo, e não podem ser retirados, né? Então, a gente precisa, na verdade, ter um compromisso de classe, um compromisso, né, com o servidor público municipal, e não achar que vamos resolver esses problemas com essas medidas anti-povo, com essas medidas anti-classe trabalhadora. A gente precisa resolver o problema tendo coragem de investir no que é prioridade, né? E tendo posturas que venham a fortalecer a arrecadação pública, a arrecadação da prefeitura, e não colocando mais uma vez nos ombros da classe trabalhadora, que mais uma vez a classe trabalhadora pague uma conta que não é dela. 30 Quem segundos, governa tem que... Ok. Quem governa tem que governar para o povo, tem que governar para resolver os problemas do povo e não ao contrário. Ok. Vamos então para a terceira pergunta. Senhora candidata, o governo federal condicionou a ajuda financeira para a Covid-19 para estados e municípios ao congelamento dos salários dos servidores públicos em todo o país até o fim do ano que vem. O congelamento inclui até os salários dos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia. Neste contexto, existe também a defasagem salarial dos servidores municipais. De 2008, ano de implantação dos planos de cargos, carreira e salário, até hoje, a defasagem gira em torno de 15%, de acordo com estudos realizados pelo Sindiforte com base no IPCA. Caso eleita, como sua
como sua gestão pretende garantir reposição das perdas salariais acumuladas já a partir de 2021? Seu tempo começa agora. Olha, uma importante pergunta, porque, na verdade, o salário mínimo, né, já tem aí 5 anos que não tem nenhum reajuste, a classe trabalhadora vem cada dia mais sufocada com essas crises econômicas, tendo seus salários, né, extremamente achatados, sem reajustes, e nós acreditamos que esse não é o caminho, né? Como eu falei anteriormente, colocar a classe trabalhadora para pagar uma conta que não é dela. Nossa classe tudo produz, mas muitas vezes não pode usufruir daquilo que é produzido, né? Então, isso é uma verdadeira injustiça dessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade dividida em classes sociais, né? Que os ricos exploram a classe trabalhadora. E nós temos um compromisso, uma das nossas propostas é exatamente o reajuste do servidor, o fortalecimento do serviço público, né? A contratação de mais servidores em várias áreas através de concurso público, porque nós também defendemos o concurso público e não o fortalecimento das terceirizadas, né, o fortalecimento da precarização do trabalho, mas nós acreditamos que precisam ser realizados esses concursos e que o serviço público ele precisa ser fortalecido com todos os direitos trabalhistas, com o reajuste salarial, né, para que a gente possa efetivar, de fato, né, esse fortalecimento dos servidores e das servidoras públicas municipais. Então, o nosso governo, ele teria esse compromisso, né, com esse reajuste, ouvindo o sindicato, ouvindo a categoria, né, com as suas demandas e, principalmente, fazendo um governo com a participação popular. Nós defendemos isso e isso cabe aos sindicatos, cabe à participação dos movimentos sociais, para que essas demandas elas sejam ouvidas e a gente chegue a conclusões de como efetivá-las de forma coletiva, ouvindo aqueles que mais têm o interesse, que é a própria classe trabalhadora. Concluir. Ok. Então vamos à quarta pergunta. Senhora candidata, após anos de reivindicação, o Sindiforte e outras entidades sindicais garantiram em lei a institucionalização de mecanismos oficiais de diálogo com as últimas gestões municipais. A exemplo do Sistema de Negociação Permanente SINEP, que conta com a Mesa Central de Negociação e mesas setoriais. Caso eleita, qual a importância que a negociação e o diálogo com os sindicatos de servidores terão na sua gestão? Seu tempo começa agora. Olha, total importância. Como eu coloquei na pergunta anterior, nós acreditamos em uma gestão, né, com participação popular. Então, nós temos uma proposta de criação de conselhos populares nos bairros, né, com 50% da participação feminina, para estar efetivando aí a participação das mulheres também nesses processos de decisão. E o nosso diálogo com os sindicatos não será diferente, né? Nós acreditamos que é assim que se faz verdadeiramente uma política popular, né? É assim que se avança o poder popular na nossa cidade, e nós precisamos ouvir a classe trabalhadora, ouvir as categorias, né? Antes de tomar decisões que são decisões vitais para o povo. Então, muitas vezes, os outros governantes tomam decisões sem ouvir a população, sem ouvir onde é que deve ser feito, onde é que deve ser investido os nossos recursos públicos, né? E nós não acreditamos nesse tipo de política, né? Nós acreditamos numa política que o povo ele tenha uma participação ativa, que a sua consciência avance, que a sua organização avance nesse processo, né? Então, nossa gestão será uma gestão que irá aprofundar a organização da classe trabalhadora, a participação efetiva da classe trabalhadora e das categorias nas tomadas de decisão da prefeitura, nas tomadas de decisão, principalmente no sentido do que deve ser investido, né, dos orçamentos, porque tomar decisão, né, só no que não de fato mexe com as nossas vidas, isso também não é o ideal. A gente precisa chamar o povo para construir junto com a gente, chamar a classe trabalhadora e todas as categorias aí municipais
para estarem tomando as decisões e participando politicamente dessa gestão. Então, esse também é um dos nossos compromissos. Concluí. Ok, candidata. Então, agora a senhora terá 3 minutos para suas considerações finais, ok? Seu tempo, Ok. então, começa agora. Bem, queria agradecer o espaço, colocar que é extremamente importante esse tipo de iniciativa que dialoga, né, com os trabalhadores e trabalhadoras. Acho que o sindicato tem cumprido aí com seu papel nesse sentido, né, de levar a discussão, o debate político para, nesse processo eleitoral, as pessoas votarem com consciência, votarem conhecendo as propostas, cada candidatura, e colocar que é necessário a gente fortalecer as candidaturas populares da nossa cidade, as candidaturas antifascista, antirracista, né? As candidaturas que não têm um cunho machista e que fortaleçam o serviço público na nossa cidade, que está sendo extremamente atacado com essa reforma administrativa, com a reforma da Previdência que já foi aprovada pelo governo do Estado, e nós não podemos permitir que essa reforma ela ataque também os servidores municipais, que essa reforma administrativa ela seja aprovada e que a gente eleja aí representantes do fascismo na nossa cidade. Nós precisamos avançar a organização do povo, da classe trabalhadora, das mulheres, dos LGBTs, da juventude, por uma sociedade diferente dessa que nós vivemos, uma sociedade onde não existe a exploração da classe trabalhadora, onde não existe o machismo, nenhum tipo de opressão. É isso que nós defendemos enquanto unidade popular, é isso que eu defendo enquanto candidata à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então vamos lá, vamos lutar, vamos se organizar pelo direito da classe trabalhadora, pelos nossos direitos, né, e por uma Fortaleza popular e socialista. Ok, candidata? É isso. Ok. Agradecemos, então, novamente a participação da candidata Paula Colares, do Partido Unidade Popular, UP, por esclarecer suas propostas aos servidores municipais de Fortaleza. E obrigado a você, servidora e servidor, por acompanhar a nossa sabatina. Obrigado.